Olá, estudantes de matemática. Vamos resolver esse problema que envolve função, que diz o seguinte: um carpinteiro pode construir estantes a um custo de R$ 40 cada. Esse é o custo unitário de cada estante. Se o carpinteiro vende as estantes por X, então aqui nós temos o preço de venda de cada estante, estima-se que 300 menos 2x estantes serão vendidas por mês. Vejam que tem aqui uma função que, dependendo do preço, nós teremos uma quantidade de estantes que serão vendidas. Ou seja, quanto maior o preço, menor. A gente tem um fator aqui que é 300 menos 2x, então quanto maior for esse preço x, menor será a quantidade de estantes vendidas. Então nós vamos responder o seguinte: expresse o lucro mensal do carpinteiro como uma função de x. Bom, o lucro, eu vou escrever aqui como é que a gente pode ter a função lucro. Então a gente escreve a função lucro, deixa eu colocar aqui nesse lado. Lucro em função desse preço x vai ser igual à receita, ou seja, a quantidade de dinheiro que entra, menos o custo. Então a gente tem que descontar quanto a gente gasta para produzir essa quantidade de estantes, sempre em função do x. Nesse caso, o x aqui, ele representa o preço. Normalmente a gente usa essa variável x como quantidade. Nesse problema a gente vai usar o x como preço. Então vamos escrever aqui, primeiramente, a função custo. Depois a gente faz a receita, diminui uma da outra e a gente tem o lucro. Então a função custo, como a gente tem ali o valor que custa para produzir cada estante, então nós vamos escrever a função custo como 40, que é quanto a gente paga para produzir cada estante, vezes a quantidade de estantes produzidas. A gente está considerando aqui que serão produzidas 300 menos 2x estantes. 300 menos 2x. Bom, dando uma melhorada nessa função, nós vamos ficar com 40 vezes o 300, né, que dá 12.000, e 40 vezes o menos 2x. Então vai ficar menos 80x. Então essa é a nossa função custo. Agora vamos para a nossa função receita. Eu vou chamar ela de R de x, função receita. Isso é igual. Bom, qual a quantidade de dinheiro que entra cada vez que eu vendo uma quantidade de 300 menos 2x estantes a um preço de x? Então, o que eu tenho que fazer é multiplicar a quantidade de estantes que eu vou vender, que é 300 menos 2x, vou multiplicar pelo preço, x. Isso vai ser a minha receita. Então aqui eu dou uma melhorada nessa equação. 300 vezes x, 300x, e menos 2x vezes x dá menos 2x ao quadrado. Então aqui eu tenho minha função receita. Para escrever a minha função lucro, então como a gente viu ali em cima, eu tenho que fazer a receita menos o custo. Então fica 300x menos 2x ao quadrado, tudo isso menos, vou colocar aqui entre parênteses, o meu custo, que é 12.000 menos 80x.
Então aqui o que a gente vai fazer é dar uma melhorada nessa equação. Então fica 300x menos 2x ao quadrado menos 12.000 e mais 80x. Então o meu lucro é igual, já vou colocar aqui em ordem, considerando os termos que têm o maior grau na variável, menos 2x ao quadrado, 300x mais 80x vai ficar mais 380x e menos 12.000. Então essa é a minha função lucro. Então está respondido aqui o meu item A. Agora, para responder o item B, eu vou apagar aqui essa resolução. Claro, caso seja necessário, é só voltar o vídeo aí. Então, vou sair apagando tudo aqui. E agora a gente vai... use o resultado da parte A para determinar o lucro mensal se o preço de venda for... O preço de venda ali, vamos considerar como 110, ou seja, o X, que é o preço, vai ser 110. Então, vamos resolver aqui. Eu tenho a minha função lucro, eu acabei apagando, mas eu acho que eu lembro ela. Lucro de X é menos 2x ao quadrado, mais 380x e menos 12.000. Essa é a minha função lucro. Então, para determinar o lucro, basta eu substituir nessa função o x por 110. Então, eu vou ficar com lucro quando o preço for 110 é igual a menos 2, que multiplica o 110 ao quadrado, mais o 380 vezes 110, menos 12.000. Então, vamos fazer aqui, primeiro a gente eleva o 110 ao quadrado, ou seja, a gente vai fazer 110 vezes 110. Então, aqui dá 0, 0 e 0. Aqui dá 0, 1 e 1. E 0, 1 e 1. 0, 0, 1, 2, 1. Então, aqui tenho 12.100. Então, vou colocar menos 2, que multiplica 12.100, mais. Agora eu vou fazer 380 vezes 100. Vou apagar aqui, nesse canto que eu estou usando como calculador aqui. Então, tem que fazer 380 vezes 110, na verdade. 0, 0 e 0. 0, 8 e 3. 0, 8 e 3. Então, é 0, 0, 8. 3 com 8, 11. Vai 1. 41.800. 41.800. Tudo isso menos 12.000. Vamos ver o que tem que fazer aqui ainda. Deixa eu apagar aqui para não se misturar. Bom, multiplicar ali o menos 12.100, multiplicar por menos 2. Então, vai ficar menos 24.200. Mais 41.800 e menos 12.000. Então, vou juntar aqui os termos negativos, ou seja, o 24.200, eu vou juntar com... Opa, aqui faltou um zero. Com 12.000. Somando os dois, que 2, 6, 3. 36.200. Isso é negativo. Então, deixa eu subir um pouco aqui.
Deixa eu ver. Vou apagar esse lado aqui. Eu vou ter que continuar aqui porque me faltou espaço. Então, eu vou fazer o seguinte. Separar aqui. Bom, então agora... Bom, apaguei ali. Já esqueci quanto é que deu. Vou ter que fazer de novo aqui. 24.200 mais 12.000. 00263. 36.200. 36.200, esse valor é negativo. Então, eu tenho que tirar aqui do 41.800, eu tenho que tirar 36.200. Então, aqui 0, 0, 8 tira 2, 6. Aqui 41 tira 36, 5. Então, como resultado aqui, 5.600. E esse é o lucro que eu vou conseguir se o preço for 110. 5.600. Esse é o lucro, tá? É um lucro em reais, então a gente coloca 5.600 reais.